Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Uma pergunta que eu recebo muito nas redes sociais, né, principalmente, é: o Vila Nova já disputou a Série A do Campeonato Brasileiro? Estamos às vésperas de um jogo importante entre Vila Nova e ABC, jogo este que, caso o Vila vença, levará o time colorado para a Série A do ano de 2024. Então, neste cenário, eu preparei esse vídeo para tirar essa dúvida de você colorado ou de você torcedor de outro clube que porventura não tem um conhecimento mais aprofundado sobre este assunto, tá bem? Então logo depois da vinheta de abertura eu trago a resposta e trago detalhes a respeito deste tema. Estou aqui no Futebol 62, com muita alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação sempre contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe aí o seu like para fortalecer o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua pergunta, a sua observação, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62, que é uma plataforma democrática e dedicada ao futebol goiano. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa e banho, papelarias, bijuterias e calçados. A loja física fica ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Você encontra também a Lutei Magazine no Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, ou no WhatsApp 99402 7562. E então, o Vila Nova já disputou a Série A? Vamos primeiro aqui fazer uma contextualização histórica do Campeonato Brasileiro. A competição com o nome, né, com essa ideia de Campeonato Brasileiro, ela começa em 1971. Ela teve nomes diferentes: Copa Ouro, Taça Ouro, Copa União, Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, Campeonato Brasileiro da Série A. Né, são denominações diferentes ao longo deste período. Recentemente, a CBF equiparou os títulos de outras competições, no caso a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, ao título de campeão brasileiro, certo? E aconteceu este movimento também. Alguns computam os jogos pela Taça Brasil e pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa como jogos e títulos do Campeonato Brasileiro. Outros, eu estou falando aqui no caso de historiadores, tá? Outros apenas seguiram o que a CBF fez, que foi equiparar os títulos. O título da Taça Brasil vale como um título de Campeonato Brasileiro. O título do torneio Roberto Gomes Pedrosa vale como um título de Campeonato Brasileiro. Então há essa discordância também a respeito destes torneios pré-campeonato brasileiro, né? Torneios disputados aí na década de 50, final dos anos 50, anos 60 e início dos anos 70. O campeonato brasileiro ele tem um primeiro momento em que ele tinha muita questão do convite, né? A CBD, na época, Confederação Brasileira de Desportos, depois vira a CBF, ela convidava times a jogar o Campeonato Brasileiro. Depois chegou um outro momento em que os estaduais indicavam os times para o Campeonato Brasileiro. Vou dar um exemplo: a partir de 1974, o campeonato goiano indicava dois times para o Campeonato Brasileiro. Então, o campeão e o vice goiano iam para o Campeonato Brasileiro, certo? Houve também torneios seletivos, né, não só em Goiás, em outros estados também existia essa questão do torneio seletivo, porque às vezes o estado tinha duas vagas, mas conquistava mais uma, aí como não previa no regulamento, fazia-se um torneio seletivo e esse torneio indicava times para o Campeonato Brasileiro. Inclusive o Vila ganhou um torneio seletivo desses em 1977. Então nós temos todos esses aspectos.
Esta competição seriada, o que é o seriada? É como é hoje, você tem a série A, B, depois foi criada a C, depois a D. Essa competição no formato seriada, ela é interligada, a primeira com a segunda, com a terceira, com a quarta divisão. E aí você tem a questão do acesso e do descenso. Este formato ele foi implantado a partir do ano de 1988. Tivemos algumas rupturas, né, algumas viradas de mesa, mas esse modelo ele segue com esses asteriscos, com essas observações, com esses asteriscos, desde 1988, certo? Então vamos lá. Nós tivemos Taça Brasil primeiro, que era a competição de campeões estaduais, algo parecido com o que é a Copa do Brasil hoje. Tivemos o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era basicamente um torneio dos times de Rio e São Paulo, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que convidava um time do Pernambuco, um da Bahia e um do Paraná. Esse era o Roberto Gomes Pedrosa, não era uma competição que outros estados participavam. E tivemos a partir de 1971 o Campeonato Brasileiro, primeiro por convite, depois por indicação através dos estaduais, como acontece hoje, por exemplo, com a Copa do Brasil, e tivemos a partir de 1988 esta competição seriada, com acesso e descenso. Então, são momentos diferentes do Campeonato Brasileiro. Então, se você perguntar para mim, o Vila Nova já disputou o Campeonato Brasileiro, a elite do Campeonato Brasileiro? Sim, o Vila Nova já disputou a elite do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu vou apresentar para vocês aqui um quadro que eu preparei. O Vila Nova jogou as Taças Brasil de 1963 e 1964. Inclusive, a equipe colorada foi o primeiro goiano a participar de uma competição nacional. A Taça Brasil já existia desde o final dos anos 50, mas apenas em 1963, pois em 1962 o futebol goiano adotou o profissionalismo. A partir do momento que o futebol goiano adotou o profissionalismo, ele passou a disputar a Taça Brasil, e aí o Vila, como campeão de 62 e também campeão de 63, ele representou o estado de Goiás na Taça Brasil nos anos seguintes, 1963 e 1964. No formato de taça ou Copa Ouro, como era chamado o Campeonato Brasileiro aí, de 1971 em diante, né, até 85, o Vila participou em 7 ocasiões. Em 1977, o Vila Nova entrou através de um torneio seletivo. Ele ganha esse torneio seletivo e participa do Brasileiro de 1977. 78, 79, 80, 81, 83 e 85, o Vila Nova participou do Campeonato Brasileiro, participou da Taça Ouro, ou seja, a elite do Campeonato Brasileiro, porque ele foi campeão goiano no ano anterior. Então, essas são as participações do Vila no que é considerado o Campeonato Brasileiro, a elite do Campeonato Brasileiro. 2 participações na Taça Brasil e 7 participações na Taça ou na Copa Ouro, ok? A partir do momento que o Campeonato Brasileiro passou a ser seriado, ou seja, com acesso e descenso, o Vila Nova não participou. Então o Vila Nova ele já participou do Campeonato Brasileiro, da elite do Campeonato Brasileiro, mas ele não participou da Série A. Por que eu falo da Série A? Porque a Série A é a partir do momento em que o campeonato é seriado. Em 88 inicia isso, então os times chegam à primeira divisão, para você ir para a segunda você tem que cair. Antigamente não, na Copa Ouro, por exemplo, às vezes você podia ficar em quinto lugar. Vamos dar um exemplo aqui. Você ficava em quinto lugar numa edição, mas se no outro ano você não conseguisse a vaga através do estadual, você ficava fora ou você ia participar da Taça de Prata. A Taça de Prata nós temos 2 edições dela, lá em 1971 e 72, e depois ela é retomada em 1980. De 80 até 86 nós temos a Taça de Prata, né? E aí, a partir de 88 é que é criada a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Aí, no caso da segunda divisão, você precisava conquistar o acesso para chegar à Série A.
claro que tivemos algumas viradas de mesa neste período, correto? Então o Vila Nova já participou do Campeonato Brasileiro, mas o Vila Nova ainda não jogou a Série A do Campeonato Brasileiro neste modelo seriado. Se o Vila chegar à Série A neste momento, vai ser a primeira vez que ele vai jogar a Série A. Mas, como eu citei, todos os títulos da Taça Brasil, do torneio Roberto Gomes Pedrosa e das taças ou Copa Ouro são considerados campeonatos brasileiros. Inclusive, quero apresentar aqui para vocês uma janela, que são os jogos do Vila pela Taça ou Copa Ouro nestas 7 edições. O Vila Nova já participou, vou até aumentar aqui o quadro, né, para ficar mais visível. O Vila Nova já participou de 7 edições, como eu citei para vocês, e teve 99 jogos. Ou seja, se o Vila Nova subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, na próxima edição, o primeiro jogo que o Vila fizer será o 100º jogo dele pelo Campeonato Brasileiro. 99 partidas, são 28 vitórias, 28 empates e 43 derrotas. O Vila Nova marcou 97 gols, sofreu 137 e tem um saldo de 40. Pela Taça Brasil, o Vila Nova fez 10 jogos com 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, marcou 13 gols, sofreu 12 e tem 1 gol de saldo, tá bem? Então essa aí é a história do Vila Nova na elite do futebol brasileiro, na Taça Brasil e também na Copa e na Taça de Ouro, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer comentário que você tiver a respeito de fazer sobre esse vídeo, fique à vontade, deixe aí nos nossos comentários. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre, é um prazer tê-lo aqui no Futebol 62. Até o próximo vídeo.